Continuação do livro A Filosofia do Sucesso. Conteúdo complementar por Jamil Albuquerque. As 17 lições originais de Napoleão Hill. Continuação do princípio de número 17, a força cósmica do hábito. Agora lhe direi 2 tipos de hábitos que, se puderem vagar livremente em sua mente, irão se fixar e serão levados a cabo, até que uma adversidade rompa seu controle sobre você ou você os quebre voluntariamente. Aqui está a lista dos negativos: pobreza, doença imaginária, preguiça, inveja, ganância, vaidade, cinismo, vagar sem objetivo ou propósito, andar à deriva, irritabilidade, vontade de ferir os outros, ciúme, desonestidade, arrogância e sadismo. Aí vem os aspectos positivos, e quero que você deliberadamente comece a fixá-los em sua mente. Definição de propósito, fé, iniciativa pessoal, entusiasmo, vontade de ir além, andar uma milha mais. Desejo rever os meios de desenvolver o seu ego, o que lhe permitirá tirar vantagem dessa grande lei da força cósmica do hábito, estabelecendo conscientemente hábitos a serem adotados por ela. 1. Alie-se ativamente com uma ou mais pessoas que possam ajudá-lo a atingir o seu objetivo principal. 2. Formule um plano. Os membros de sua aliança podem ajudá-lo nisso. 3. Evite pessoas e circunstâncias que o façam se sentir inferior. 4. Feche a porta para experiências desagradáveis do passado. 5. Cerque-se de meios físicos para impressionar sua mente com a natureza de seu propósito de vida na vida. 6. Construa seu ego com equilíbrio sem inflá-lo demais ou diminuí-lo. Agora quero lhe chamar sua atenção para 2 grandes forças que, como mencionei, estão trabalhando na mente de todos nós, nos tornando o que somos. Hereditariedade social e hereditariedade física. A hereditariedade física é a lei da natureza pela qual a soma de todas as características, traços e aspectos físicos de seus ancestrais ao longo dos tempos foi transmitida a você. A hereditariedade social consiste em todas as influências com as quais você entrará em contato desde o momento em que atingir o estado de consciência até a morte. É um grande dia em sua vida quando você consegue romper sua hereditariedade social e começa a pensar por conta própria. Tanto a hereditariedade social quanto a física estão sob a direção da força cósmica do hábito. Embora sejamos muito limitados em relação a mudanças da hereditariedade física, podemos romper o controle da força cósmica do hábito no caso da hereditariedade social. Existem apenas 3 princípios inerentes ao estabelecimento voluntário de um hábito, resultando de sua hereditariedade social. Eles são muito importantes então lembre-se bem deles. 1. Plasticidade, que significa simplesmente o poder, propriedade ou capacidade de mudar ou ser mudado. 2. Frequência de impressão. Um fator que afeta a velocidade com que um hábito pode ser estabelecido é a frequência com que a impressão é feita. 3. Intensidade da impressão. Se uma ideia for impressa na mente com toda a emoção de que você é capaz, como um desejo obsessivo, ela terá um impacto maior do que se você simplesmente expressar um desejo sem vontade, mesmo que as palavras empregadas sejam idênticas. O núcleo de toda essa filosofia de realização pessoal está na força cósmica do hábito. Todos os princípios anteriores levam ao estabelecimento de uma atitude mental positiva, que coloca a pessoa no caminho certo para ser beneficiada pelo mestre de todas as leis naturais. Controle sua atitude mental, mantendo-a positiva, exercitando a autodisciplina, preparando o solo mental, deixando-o pronto para qualquer plano, propósito ou desejo que puder ser plantado por impressões repetidas e intensas, com a certeza de que germinará e crescerá. E você encontrará, por fim, a manifestação disso em seu equivalente material por quaisquer meios disponíveis. Agora você deve entender a importância de manter uma atitude mental positiva para estabelecer padrões de consciência de saúde e de consciência de sucesso. Faça da hora da refeição um evento animado e feliz, com uma atitude de agradecimento e adoração. Aborde o seu trabalho com a mesma atitude. Equilibre em sua vida os 4 fatores: trabalho, diversão, amor e adoração.
Siga cuidadosamente a fórmula apresentada para desenvolver seu ego de forma construtiva. Intencionalmente, comece a adquirir hábitos de pensamento e ação que são necessários para alcançar seu propósito na vida. Se você quer sair da rotina em que está, tenha os meios para fazer isso à sua disposição. Mude seus hábitos e pensamentos. Espero sinceramente que você tenha gostado de ler esse livro, tanto quanto gostei de prepará-lo. Encerrarei estas lições com um desejo citado em um dos meus antigos programas de rádio favoritos. Desejo-lhe paz hoje e sempre. Agora repita várias vezes ao dia. Eu controlo meus pensamentos o tempo todo. Tenho uma atitude mental positiva e alerta e persistente. Penso e ajo na direção do meu bem e dos meus objetivos. Eu controlo meus pensamentos o tempo todo. Tenho uma atitude mental positiva e alerta e persistente. Penso e ajo na direção do meu bem e dos meus objetivos. Repita isso por 10 vezes. Quando o sucesso acontece? O sucesso acontece quando você consegue enxergá-lo. É a percepção do seu contexto. É a expansão do seu ramo de trabalho. É a manutenção desse binômio. Sucesso e trabalho chama-se triunfo. O triunfo é um momento providencial do espírito no mundo. É quando o comportamento se ajusta aos valores. Esse é o êxito, que gera paz interior e uma sensação de plenitude. Fundamenta-se na autonomia do ser humano, além de qualquer fator externo. O dinheiro é o resultado dessa equação. Introdução. Existem sínteses que valem por uma tese. O poema Filosofia do Sucesso é uma delas. Ele é considerado a essência da filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo inteiro. É um dos textos motivacionais mais conhecidos, estudados e provavelmente um dos mais lidos depois da Bíblia Sagrada. Publicado em 1926, do mundo, é um dos maiores long-sellers, publicações literárias que nunca pararam de ser impressas da história. Durante 20 anos, Napoleão Hill pesquisou e acompanhou a ascensão de alguns dos homens mais ricos do mundo. Hill queria descobrir se eles tinham características em comum que produziam essa fortuna. Em 1928, ele publicou o resultado dessa pesquisa em um livro memorável, com 1.280 páginas, em 8 volumes, chamado A Lei do Triunfo. Ele catalogou 17 comportamentos que chamou de leis de êxito, e que, quando presentes em determinadas pessoas, independentemente que estarem na África ou na Ásia ou na Europa ou na Oceania ou na América, procurariam a elas uma vida acima da mediocridade. Nesse gigantesco tomo, Hill localizou o ponto central de convergência que é a essência da natureza de comportamento humano para a preservação da espécie. Ele encontrou esse código no poema que ficou conhecido como Filosofia do Sucesso. A base do poema, em torno de 30% do texto, veio de um escrito de Walter Wintle, publicado por volta de 1895. Hill ajustou e adaptou o texto à sua pesquisa. Por isso ele é conhecido como sendo um poema de Hill. Esse poema já foi lido por mais de 300 milhões de pessoas. A mensagem se difundiu não só nos Estados Unidos, como também em dezenas de países poderosos do mundo, entre eles Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão, Austrália. Hoje a Rússia, a Índia e a China são nações em que o texto se difunde de forma extraordinária. Empresas de vendas do mundo inteiro reproduziram o poema. Algumas delas no início do século XX chegaram a encomendar entre 100 a 200 mil cópias para serem distribuídas entre seus colaboradores e clientes. No Brasil, empresas publicam o poema em suas agendas comerciais, divulgam em seus murais internos e espalham nas redes sociais e fazem treinamentos baseados na mensagem contida dessa filosofia. O grupo Mastermind, Escola de Negócios para Líderes, é um dos maiores divulgadores e herdeiros dessa filosofia no Brasil e nos países de língua portuguesa.